Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jobu, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de Otaku Notícias, né, vídeo que sai sempre aos domingos, né, onde eu trago para vocês um resumão de notícias da semana, né, onde eu trago notícias do mundo nerd, geek e otaku, né, compilados, né, em apenas um vídeo, né, todas as notícias resumidas da semana. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, né, ativem o sininho e também que participem, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Também peço que me sigam, né, nas minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter, né, e também que vocês também me ajudem, né, assistindo os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e no aumento de horas assistidas do canal. Então é isso, galera, daí Jobu, vamos para o vídeo. Então, galera, a primeira notícia que a gente tem para trazer para vocês é sobre uma polêmica que tá tendo, né, sobre os dois atores, né, o que faz o Superman no novo filme e a Lois Lane, né, o David Corenswet, eu acho que é Rachel Brosnahan, que foi uma cena de making off, né, que foi mostrada, onde a Clark bate, né, e fala para cortar a cena, né, e depois da cena, né, eles estavam numa, vamos dizer assim, numa cena de amor. E ela dá 2 selinhos ainda depois que cortou a cena, né? E muita gente tá marcando o marido dela, falando que isso foi traição e tal, né? Achando que ela fez algo de errado ali na cena. Eu vou postar um pequeno corte aqui pra vocês, aí vocês dão a opinião de vocês. Então depois dessa cena, né? Muita gente tá falando que aqui nós tivemos, que teve, né? Essa traição, né, nesse filme. Só que a gente tem que levar em consideração, né, que basicamente eles estão dentro, né, do personagem ali ainda. Pode ser que eles não tenham ouvido a Clark que bateu, né, e tal. E que atores, né, tem uma mente um pouco diferente, né, de pessoas normais como a gente, né. Que certas coisas, né, eles não acham traição como outras pessoas acham, né. Só que o que deixou, né, muita gente casquetada foi porque o ator, o marido dela, né, curtiu uma mensagem onde falava um pouco mal dessa cena aí, né. Então, pode ser que ele tava lendo, né, e curtiu sem querer, ou que realmente, né, ele se incomodou, né, e não tem nada de mais nisso dele se sentir incomodado, né, de uma cena dessa. E também, né, outra coisa que a gente tem que levar em consideração, né, que muitos atores, né, quando vivem um papel amoroso com alguém, abate aquela química, né, e continuam, né, fora das cenas, isso, né, acabam se apaixonando, né, depois de fazer um filme. Então, só o futuro, né, dirá, né, o que vai acontecer nessa história toda. Outra notícia que nós tivemos, né, que temos uma cena, um filme, né, que pode ser que aconteça, que seria, né, X-Men vs Quarteto Fantástico, né. Já teve um HQ sobre isso, né, basicamente acho que todos os grupos tiveram, das suas editoras tiveram já treta, né, entre uns e outros, né. E isso que estão falando, né, que pode ser que aconteça, né, um filme onde X-Men versus Quarteto Fantástico. E ainda falando de Marvel, né, foi dito, né, que pelas as gravações que estão acontecendo, né, tem muita gente que está acompanhando as gravações de rua, né, para poder dar a sua opinião ou conseguir trazer algum spoiler, né, e falaram, né, que vai ter uma cena de luta entre o Justiceiro e o Homem-Aranha, né. Mas quando falaram que o Justiceiro estaria no filme, eu já imaginei, né, que isso poderia acontecer, porque geralmente quando dois heróis, né, se juntam em um filme, é porque alguma treta vai rolar entre os dois, né, e eles vão acabar lutando um contra o outro. Então teremos a luta, né, do Homem-Aranha contra o Justiceiro. Outra notícia, né, que foi confirmado foi que nós teremos, né, Deadpool em Vingadores, né. Muita gente tá falando, né, que vai ter muitos e muitos personagens, e muita gente falou, né, que o Deadpool não pesaria o jeito dele, né, no meio da história, né, o clima que ele traz, mas é porque Mas o Deadpool, dentro de outras histórias, né, ele vai ter sempre aquele lado dele, mas ele fica meio como se fosse, né, um coadjuvante. Muitas pessoas dizem que ele vai roubar a cena, né, no momento que ele aparecer, mas isso pode ser bem roteirizado, né, ele vai ficar muito bem dentro de outra história. Outra notícia que nós tivemos também, né, é que realmente, né, a Sydney Sweeney, ela seria, né, a Gwen dentro do filme do Homem-Aranha 4, né. Então teremos a Gwen, teremos a MJ, né, será que teremos uma Mary Jane também? Só o futuro dirá, né, mas disseram que ela vai ser a Spider-Gwen. Agora, como é que vai ser? Ela vai vir de outro universo, como foi no outro filme? Ou seria... Nesse universo vai ter o Homem-Aranha
Miles Morales, Spider-Gwen, tudo junto. Outra polêmica que tivemos essa semana foi o pessoal comentando, né, sobre as crises de ansiedade, né, do Pedro Pascal. Onde muitos diziam, né, que o Pedro Pascal só tem ansiedade perto de mulheres e tal, segurar na mão e segurar a cintura de mulheres e tal. Mas isso é completamente, né, uma mentira, porque basicamente ele segura na mão de amigos, de homens, já foi visto, né, e tipo assim, até falaram do William Dafoe, né, que ele segurou na mulher do William Dafoe, o William Dafoe tirou, mas ali deu pra ver que foi um, tipo, como se fosse uma brincadeira, né, que o William Dafoe até continuou ali com ele. Então, né, foi apenas uns cortes que tiveram, né, porque o Pedro Pascal tá muito em evidência, né, ele tava em vários filmes, então muita gente tá querendo criticar ele e tal, falando que ele também atua, né, por umas causas, né, que também, por isso ele pode ser perseguido também, né, como a irmã dele, né, ele tem uma irmã que é trans, eu não sei se é trans masculino ou feminino, né, mas sei que ele tem uma irmã trans, então ele luta por direitos contra ela, né, já foi muito crítico a J.K. Rowling, né, do Harry Potter, né, que é contra o direito das trans, então basicamente ele tá sendo perseguido por isso, mas ele tem momentos de crise de ansiedade, tanto por ele estar essa evidência, perto de homens e de mulheres também. E também, né, a gente tava se falando um pouco sobre ele tá como se fosse um casalzinho com a menina que também é casada, né, que ela faz a Susan, né, Storm, que seria a mulher invisível, só que basicamente, né, dá pra perceber, né, em todos os vídeos, né, em todos os making-offs, que eles estão tipo como se fosse um casal, né, pra poder, né, gerar a atração da mídia, né, para que eles apareçam juntos, né, e passe essa imagem de casal, né, pra poder atuar melhor no filme. Outra notícia, né, que nós tivemos também é sobre a Himawari Uzumaki, né, que a Kurama disse, né, no último mangá, que a Himawari é como se fosse, né, mais próximo da Kurama ou do Jubi, né, então ela vai ter uma remessa incrível de chakra, né, e será uma das maiores ninjas que já tivemos, né, porque ela vai ter uma força equivalente a uma besta de caudas. E já foi mostrado, né, que ela teria um poder especial, tanto no ouro, né, que ela tem um lado dos Byakugan, e outra coisa também, né, que ela já conseguiu desmaiar, né, mesmo ela sendo criança, e não tem treinamento ninja ainda, o Naruto, né, que mesmo sendo, ele tava ali, vamos dizer assim, em um momento de distração, ele também é um ninja muito poderoso, né, e ele, por sendo um ninja, ele estaria preparado, né, para qualquer eventualidade que pudesse acontecer. Então, né, eu acho que a Himawari, né, vai ser uma das ninjas mais poderosas que nós temos. Muita gente tá olhando pro Boruto, só que não tá percebendo que a Himawari, né, vai ser uma ótima ninja, né. Outra notícia que nós temos essa semana, né, é sobre Frieren, né, um anime que eu botei na minha lista pra assistir, né, e está sendo cancelado, né, porque falaram que o governo que temos lá naquele universo seria um governo autoritário, né, que queria passar a imagem do governo autoritário. Mas eu achei muito errado esse cancelamento, né, porque basicamente é uma história fictícia, né, onde coisas podem acontecer, tanto pro lado ruim como pro lado bom demais, e pode ser relacionado, né, vários e vários tipos de animes, né? Que nem eu não concordo muito com Monarquia, mas tem vários animes que tem como Monarquia, né, o seu enredo, outros ditaduras, né, e tal, mas é coisa que faz parte, né, do enredo do anime. Então eu acho que tá muito errado, né, esse tal cancelamento, né, desse anime Frieren. Então, né, outra notícia que nós temos também é sobre o Steve Rogers, né, que o Steve Rogers está sendo basicamente acusado, né, de ser ele o causador, né, das incursões, né, nesse universo. Mas basicamente ele tem vários e vários pontos ali, né, que pode ter gerado essas incursões, né? Temos as viagens do Deadpool, temos o Loki, né? Temos também, mas temos as viagens em Vingadores antes da viagem do Steve Rogers, né, que foi viver outra vida muito totalmente diferente. E eu acho que meio que todo mundo ali vai ser um pouco culpado, né, e vai gerar esse reboot na Marvel. Eu acho que já estava na hora de ter um reboot para começar tudo de novo, com todos os heróis dos Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, quem sabe os Inumanos, né? Então seria bem legal, né, que começasse tudo de novo. Outra notícia que nós tivemos, né, que vazou uma ceninha ali que estavam gravando de Harry Potter, a série, onde a gente vê, né, o Harry Potter com o Hagrid naquela cena da Pedra Filosofal, e onde, né, e onde eu achei que tá bem bonito, né, o Harry Potter parecendo o antigo ator, né, o Hagrid também parecendo o antigo ator, então ali não vi muita diferença ainda, né, e eu quero assistir muito essa série, né, porque eu assisti os filmes e acabei não lendo os livros, então eu acho, né, que tem uma diferença bem grande, né, entre algumas coisas, né, que se perderam dos livros, e dessa vez que a série com mais episódios ela vai poder, né, abranger vários e vários personagens. Disse, né, que tem até personagens que não apareceram, né, que são muito importantes dos livros, que acabaram não aparecendo nos filmes, né, então vai ser acho que são 7 temporadas que vai abranger, né, vai tentar trazer tudo que temos dos livros, né, para a série. Então acho que vai ser bem legal essa série mesmo. Então eu torço, né, para que dê tudo certo, né, e que não seja cancelada, porque é uma série que vai ter 7 temporadas, né, mas eu acho que vai fazer bastante sucesso, já que ela vai ser bem abrangente.
Outra notícia que nós temos também, né, sobre o filme do He-Man, que um personagem, né, foi confirmado, que é o Roboto. Que pra quem não sabe, o Roboto, né, ele é um personagem, né, que basicamente ele foi criado, né, pra ser um robô ali ajudante, tipo, uma espécie de robô ajudante. Eu falo a verdade pra vocês, né, eu procurei informações pra saber um pouco sobre o Roboto, mas eu não lembrava dele na série, né, então eu trago aqui pra vocês essa informação, só que eu não lembrava muito desse tal de Roboto. Outra notícia também que nós temos, né, é sobre o ator, né, Alan Cumming, que fez o Noturno, né, no segundo filme dos X-Men, que quem lembra sabe muito bem que ele fez, como é que se diz, o Noturno tentando matar o presidente e tal. E ele falou, né, que ele gravou cenas, né, para Vingadores Doomsday. Então ele é um dos personagens que vai aparecer, né? Então teremos o universo de X-Men da Fox ali naquele universo. E ele falou, né, que ele gravou cenas basicamente sozinho, totalmente em CGI. Então ele não sabe com quem ele vai atuar, quem vai estar ao lado dele. E também que os personagens, que as pessoas, né, que apareceram junto com ele no filme, nas cenas que ele gravou, estavam com nomes fictícios, né? Com nomes que não são de personagens Marvel. Então, segredo total, quem vai aparecer, quem não vai. Então, nós sabemos que ele vai aparecer, mas não sabemos quem contracenou com ele, quem vai ser a equipe dele, né? Então, esse filme vai ser mistério total, mas eu acho que vai aparecer muita e muita gente. Outra notícia, né, que eu vou trazer pra vocês é que saiu um jogo, né, do Lego do Batman, onde nós temos uma skin, né, que é o Batman Arco-Íris. E muita gente falou, né, que esse Batman, que esse Batman era um Batman LGBT, que ele trazia, né, basicamente, que ele foi incluso essa skin, né, pra poder, né, tipo, essa tal agenda woke. Mas quem acompanha um pouco de Batman, como eu, né, na hora que vi, eu já lembrei, né, da HQ, onde o Batman, né, ele era bem galhofa, né, naquele tempo, e onde ele usou, né, várias e várias cores, né, do arco-íris para poder derrotar um vilão, né, que tinha o poder dos arco-íris. Bem que a explicação para ele usar várias e várias roupas foi meio estranha na HQ, né, mas foi há muito tempo atrás, não era nada para levantar pauta nenhuma. Mas basicamente, né, eu acho que seria para vender mais bonecos, ali, que seriam pintados de uma cor só e ser mais fácil de vender. Então, basicamente, eu acho que o pessoal tem que entender um pouco mais, né, da história do Batman antes de falar, né? Porque várias e várias coisas, né? Temos inúmeras HQs, então muitas coisas já aconteceram. Tivemos mais uma confirmação, né, no filme do Homem-Aranha 4, que seria, né, a Helena Belova, que vai aparecer também nesse filme. Então esse filme do Homem-Aranha, né, vai ser quase um Vingadores, que vai ter muitos personagens. E também outra notícia que nós tivemos é que o novo filme, né, do Street Fighter, que seria live action, vai ter vários e vários atores, né, que são muito famosos. Então vai ter um elenco de peso. Um deles seria, né, o Jason Momoa, né, como o brasileiro Blanca, né, que foi criado ali na Amazônia, que é aquele monstro verde que dá choque. Então, só de ter o Jason Momoa, a gente já sabe, né, que vai ser um filme que vai chamar, né, muita atenção do público. Então é isso, galera. Essas são as informações, né, as notícias que eu tinha para trazer no vídeo de hoje. Quem puder, curte, comenta e compartilha, né, se inscreve no canal. Se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, né, eu vou ficar bastante agradecido, né. Nós temos o Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. Outra coisa que eu peço para todos vocês é que se puderem também, né, me ajudem participando do grupo do WhatsApp, né, que o link vai estar na descrição e também nos comentários. E outra coisa, né, que eu peço para todos vocês é que se vocês puderem, né, e quiserem, assistam mais vídeos de notícia, outros vídeos do canal para poder me ajudar na monetização, porque eu preciso de 4.000 horas dentro de um ano e com a ajuda de todos vocês vai ser muito mais fácil, né, eu atingir essa meta. Então é isso, galera, daí jogo.